Olá galera, eu sou o Arthur E eu sou a Bia. e nós gostamos muito de falar de livros. Então, galera, esse vídeo a gente decidiu fazer um vídeo com uma pegada um pouco diferente pra fugir um pouco daquelas só recomendações de livros, que sempre vai ter, não precisa se preocupar. Eu sou a louca de recomendar livros. Eu também. A gente queria mostrar um pouco mais da nossa visão e fazer só uma conversa sobre um assunto que eu gosto muito de falar, que é por que reler livros. Já aproveita para deixar aquele like para dar aquela ajuda pra gente e também se inscreve para você sempre acompanhar quando a gente lançar vídeos. E se você gostar mais ainda, compartilha com aquele seu amigo que você sabe que não para de ler. Por favor, gente, custa nada. Custa é nada. facinho, você clica Dois botãozinhos, rapidão. Uma das coisas que eu principalmente defendo quando me perguntam por que eu releio tantos livros, o que eu faço muito, Sim. é a questão da memória. É comprovado que nossa memória a longo prazo ela é principalmente formada a partir da repetição. Sabe aquele seu professor chato que fala que não adianta você só ver a aula, que você acha que entendeu tudo, mas que você vai esquecer e você tipo não acredita? O problema é que realmente é verdade. Você pra realmente botar aquilo na sua cabeça a longo prazo e lembrar pra tipo uma prova lá na frente ou daqui a uns anos, você tem que repetir aquela coisa. Você nunca vai esquecer sua mãe. Ô, meu filho, meu gato acabou de passar aqui atrás. Você nunca vai esquecer seus pais, que você vê seus pais todo dia. Agora você vai uma vez no médico, você não vai lembrar da moça que te atendeu, tá ligado? Porque você viu ela uma vez. Você não vai lembrar da cara dela. Você pode até lembrar que você foi no médico, mas ela não vai fixar. Então, principalmente uma pessoa que lê muito, igual a gente tá fazendo hoje em dia, é muita história pra guardar na cabeça. Então você vai esquecendo com o tempo. Por isso é importante, principalmente livros que eu amo, eu não quero ficar esquecendo eles, entendeu? Então eu gosto muito de reler porque eu quero sempre vivenciar aquilo. É verdade. Um dos maiores exemplos também que eu posso dar pra isso tem aquelas coisas que você realmente fazia muito quando você era muito criança e que até hoje você lembra pelo tanto de repetição que você fez. Exatamente. Isso também não só vale pra livros, mas filme, músicas especificamente, como a Bia falou também, pessoas em geral, sempre é assim. Então, tipo, é uma coisa que eu também concordo bastante, que quanto mais você lê, mais você lembra essa história. Tenho vários exemplos pra falar aqui, não vou me estender, senão o vídeo vai ficar com 50 horas. E um outro ponto legal desse negócio da memória é que o fato de você esquecer um livro também acaba te dando a oportunidade de vivenciar as coisas de novo. Com certeza. Entendeu? Então um livro que foi muito bom, quando você esquece as coisas, ele vai ser bom de novo. Tipo, não vai ser exatamente como a primeira vez, mas muitas vezes vai ser muita novidade. Às vezes tem um monte de coisa que você lembrava até diferente, sabe? Você, meu Deus, mas não era assim. Então é uma experiência totalmente nova cada vez que você lê. Nossa, isso que a Bia falou aconteceu comigo literalmente alguns 3 dias atrás, que tem uma série do Asimov que eu gosto muito, que é Fundação. É um livro que eu li só uma vez, mas eu lembro que eu gostei muito dele. Mas eu vi o trailer que vai sair uma série desse livro, que eu tô Antes de totalmente sair a série eu hypado. leio. Yes. Eu tava tão hypado pra essa série, eu fui ver o trailer. Eu não lembro de nada do livro. Nada. E Esse é um o livro... seu momento pra reler. Exatamente, é um livro que eu amei. Imagina um livro que talvez não tenha feito aquele impacto. Então, realmente, repetição é necessária. É muito legal isso também, porque isso é muito válido pra mim, essa questão da memória. Eu normalmente sempre guardo o sentimento, que é tipo você. Sim. Você lembra o tanto que você amou. Só que aí você foi ver, você viu que você não lembra por que você amou. Você não lembra o que acontece, mas você lembra que você amou. Eu lembro muito isso de livro, então eu sei exatamente qual que é aquele livro que, tipo, sei lá, eu quase chorei lendo. Aquele livro que eu amei os personagens, aquele livro que eu achei emocionante, aquele livro que eu achei muito, sabe, ativo e tal. Aí você me pergunta, e o que acontece no livro? É bom. Sabe quando você recomenda um livro pra pessoa sem saber o que A ele Bia faz acontece? isso direto. Arthur, lê esse livro, é muito bom. Aí eu não soube o que é. É bom. É bom. É bom. Um outro aspecto que é muito importante nessa conversa de releitura é que o ser humano muda. Todo mundo muda, às vezes em semanas, às vezes em anos, às vezes horas. É verdade. O ser humano é muito mutável. Isso também vale muito para livro, porque não necessariamente as suas opiniões ou gostos que eram alguns anos atrás vão ser os mesmos de 2 anos depois. Na verdade, provavelmente Provavelmente não, É. exatamente. Eu tenho, inclusive, um exemplo muito atual pra dar,
Pelo fato da autora Sarah J. Maas ter acabado de lançar um livro novo, muita gente tá falando de alguns dos livros antigos dela, principalmente A Corte de Espinhos e Rosas. A Corte de Espinhos e Rosas. Que é um livro que eu li faz muito tempo atrás. E eu não lembro de quase nada que acontece nesse livro, mas lá no Goodreads, se você for olhar, eu dei 4 e até 5 estrelas para alguns dos livros dessa trilogia. Só que hoje em dia, como muita gente tá falando, eu tenho lido muito sobre a opinião das pessoas e muitas têm apontado coisas que eu percebi que naquela época passaram batido por mim. Mas hoje em dia, como eu cresci como pessoa, eu mudei. Exatamente. Eu mudei. Eu tenho quase certeza. Quase. Meu gato bem aqui, ó. Oi, lindo de mamãe. Eu tenho quase certeza que se eu reler esse livro, a nota dele vai cair, porque são coisas que realmente, na minha visão, são erradas, sabe? Eu sei que tem algumas reclamações de abuso e meio romantizado, então eu teria que reler pra ter certeza, mas é algo que eu quase sei. Infelizmente, isso também aconteceu comigo já, principalmente com o Jogador Número 1, que não necessariamente eu reli, só que eu parei pra pensar em algumas coisas que... Eu li esse livro, eu era muito novo, na primeira vez. Eu já reli ele umas 2, 3 vezes, mas... Eu fui parar pra pensar atualmente em coisas desse livro e eu vi que eu não concordo, tá ligado? Então, tipo, tem alguns aspectos que às vezes pode passar muito direto, como passou comigo, que pode ser o livro que você acha perfeito, mas às vezes por causa que o ser humano muda tanto, ele não é tão bom quanto você achava. Mas também é importante dizer que isso não é um caminho de uma só mão. Exatamente. Não é só livros que você ama, que agora você cresceu e você vai ver, não é tão bom assim. O contrário também vale. O contrário também vale. Muitas vezes livros que você leu faz muito tempo e não gostou tanto, hoje em dia vão ter um impacto diferente em você. Porque às vezes o motivo que você não gostou é porque você ainda não tinha a capacidade de realmente entender o que o autor queria passar naquilo ali. Ou de, por exemplo, empatizar. Histórias muito pesadas que eu amo. Eu gosto muito de história pesada, gente. Se vocês olharem meu Goodreads, vocês vão ver. Eu realmente gosto de história pesada. Eu acho interessante a discussão de como o ser humano lida com esse tipo de coisa. Mas, enfim, há uns anos atrás, eu não ia ter a capacidade de empatizar. Porque, né, não vivi ainda, sabe? E eu ainda sou muito nova e talvez daqui a alguns anos eu ainda vou empatizar ainda muito melhor. Mas eu já vivi algumas coisas que acabam despertando uma empatia em mim, um entendimento maior que me permite vivenciar esses livros de uma forma muito mais íntima, o que torna eles 1000 vezes melhores. Outro ponto importante para reler livros, que é uma coisa muito específica e que acontece muito raramente comigo, que é séries. Sabe, quando você começa a ler uma série que ela não foi terminada e muito tempo depois finalmente lança o próximo livro daquela série, volta até pro primeiro da memória, você não lembra o suficiente. Às vezes se você pegar pra reler aquela continuação sem reler o livro anterior, você não vai ter a mesma experiência, porque você não lembra das coisas perfeitamente, então não vai ter o mesmo impacto, sabe? O relacionamento entre os personagens, você lembrar direitinho como era no primeiro, é importante pra você ver o próximo desenvolvimento. Por que isso é raro pra mim? Eu sou o tipo de pessoa... Primeiramente, eu amo séries de livros. Eu leio muitas séries. 15, grandes. 13 livros, na verdade. Não, calma, ainda não peguei. Meu pai. Ela quer ler uma série de 13 livros de 1000 páginas. Não tem como. Mas vamos com calma. Mas é porque se olhar os meus favoritos, a maior parte dos livros que eu considero meus favoritos são sempre séries. Eu acho que o ponto importante disso é porque eu gosto de ficar muito tempo com os personagens, sabe? Eu gosto de ver um longo período de tempo da vida de alguém. Dá um tempo também de deixar as coisas um pouco mais desenvolvidas. Mais desenvolvidas, pois é. Eu acho que funciona, mas livros únicos também são ótimos, é bem variável. Mas o ponto é, por eu gostar tanto de séries, na verdade eu gosto muito de consumir tudo de uma vez. Então eu pego uma série de 7 livros e eu leio 7 livros de uma vez. Então normalmente eu espero terminar de lançar. Mas muitas vezes, quando é um autor específico que eu gosto muito dele, ou muitas vezes um autor específico que eu gosto muito dele e um universo, sabe, um novo livro que é dentro de um universo que já foi estabelecido em outras séries, que eu já conheço o universo, eu não consigo aguentar esperar. Um exemplo disso são os livros da Cassandra Clare. Eu nunca espero. Eu realmente, assim, faz muito tempo que eu sempre vou lendo à medida que ela vai lançando. E aí, toda vez eu releio.
A última trilogia que ela terminou de lançar, eu reli o primeiro 2 vezes, aí eu reli o segundo... Não, eu reli o primeiro 3 vezes, reli o segundo 2 vezes e o último que eu só li uma vez. Porque cada vez que foi lançando eu ia relendo os anteriores pra vivenciar tudo de uma vez e não me arrependo. Também, uma coisa que conta bastante pra releitura é a nostalgia. E eu tenho um livro muito nostálgico pra mim, que a Bia, eu tenho certeza que a Bia sabe. Scott Pilgrim. Yes! Nossa, além de ser uma HQ linda, perfeita, maravilhosa, tudo pra mim, é uma coisa que me dá muita nostalgia, porque eu comprei no momento que eu também não lia tanto e foi uma das primeiras HQs que eu tive em corpo. E foi uma coisa muito especial pra mim. Eu só queria dar um adendo que aí depois, anos depois, ele conheceu essa coisa maravilhosa que eu sei que ele ama com todo o coração dele. E aí ela deu de aniversário pra ele a versão Sim. capa dura em inglês, colorida, que é muito maravilhosa. Então Yes. eu sou... Aparecendo nos livros da vida. É verdade. Yes. Scott Pilgrim pra mim ele foi muito importante, além de ser a primeira HQ que eu tive em corpo, porque ela marcou muito um momento específico na minha vida. O ensino médio pra mim foi quando eu li pela primeira vez e, nossa, me marcou muito. Tanto o estilo, tanto... Eu acho que definiu muito o estilo de coisa que eu gosto atualmente no HQ, em série, em livros e, inclusive, o filme. O filme. O filme é uma coisa específica. Foi um dos primeiros filmes que a gente viu juntos. Sim. Bem no iniciozinho do nosso namoro, porque ele queria me fazer gostar. Sim, nossa, deu certo. Deu certo. E aí, por exemplo, você tá falando disso, eu tenho certeza que toda vez que ele pega pra reler Scott Pilgrim, o que eu sei que ele faz direto, ele é levado de volta. Ele é levado de volta pro ensino médio. Então é muito gostoso. Muitas vezes nem é tanto sobre o livro, pode ser totalmente sobre o livro, junto com a nostalgia, e pode ser até apenas sobre a nostalgia, sobre como aquilo era importante pra você naquela época. Um exemplo que eu posso dar é os livros da Paula Pimenta, que foram um dos primeiros livros que eu realmente li também, bem mais nova, lá antes do ensino médio, na verdade, no meu foi tipo fundamental, e eu li esses livros e pra mim eles eram impecáveis, não tinha nada melhor no mundo. E eu sinto que hoje em dia eu não sou mais o público-alvo, eles não seriam tão perfeitos, não que eu não sei se eles seriam ruins, mas eles não seriam ao mesmo nível. O que acaba me dando certo medo de reler, porém eu sei que o dia que eu vou pegar pra reler eles, gente... Eu acho que eu choro só de nostalgia, porque é outra época na minha vida totalmente diferente, sabe? Um livro tem essa capacidade de realmente te transportar para outro tempo, sabe? É lindo. A última coisa que a gente queria comentar, a gente tinha botado um tópico aqui dizendo que a gente ia dar vários exemplos, mas a gente percebeu que a gente não consegue esperar, a gente já deu 500 mil exemplos no livro. No livro. Eu dei 500 mil exemplos no meu livro aqui, no meu vídeo. É que... Uma coisa muito... O tanto que eu amo reler, é claro que eu já sei que eu vou reler um livro quando eu leio ele pela primeira vez. Pergunta pra Arthur. Sim, com certeza. Eu leio os livros e eu já mando pra você, mano, vou reler esse livro ano que vem. Sim, com certeza. Eu tenho vários livros do ano passado que eu já tô, tipo, com datinha quase marcada pra eu reler esse ano, que eu tava só esperando dar um pouco mais de tempo pra eu esquecer um pouco mais. Mas quando eu li, eu já tava, vou reler. Inclusive, às vezes eu até sei quando que eu vou gostar mais da segunda vez. Um livro que eu li de High Fantasy mês passado, eu sei que a próxima vez que eu for ler ele, eu vou dar 5 estrelas ainda. E eu dei 4.5 antes. I know, guys. I just know. Mesmo eu concordando com a Bia, até que um dos motivos que eu mais compro o livro em corpo é porque eu também gosto de reler, mas diferente dela, eu não sou uma pessoa que releio tanto. Mas uma das minhas metas desse ano é reler alguns livros que eu amava tanto, como por exemplo Fundação, que eu esqueci totalmente. Tem todos esses livros, a maioria dos livros que eu li em 2018. Bolinha. 2000 e uns 3 anos atrás aí. Eu esqueci tudo, então tipo, a maioria deles eu também quero reler. É o efeito da namorada, gente. Yes. Que bom! Gente, releiam livros. Releiam livros. Então, gente, por hoje era isso. E basicamente, só pra finalizar, a gente quis fazer esse vídeo pra ter esse papo, porque eu realmente defendo muito essa ideia e eu acho que é sempre importante ler livros novos, porque, né? Aprender coisas novas, vivenciar coisas novas, viver 1000 vidas, como a gente diz.
Mas não dá pra esquecer nossos favoritos. E eu vejo muita gente que nunca relê livros e eu realmente acho que essas pessoas estão perdendo uma oportunidade incrível. Eu também quis muito fazer esse vídeo porque eu acho importante, além de a gente ser um canal que vai recomendar livros pra vocês, eu também quero que vocês passem a conhecer também a gente. Então, meio que esse diálogo que a gente tá fazendo entre a gente aqui é um diálogo que a gente tá fazendo entre vocês também. Participem nos comentários, dialoguem com a gente, deem a opinião. Falem nos comentários alguma das coisas que vocês acham de reler livros, algum livro que você releu que te marcou muito também. Tudo isso eu acho que é muito legal vocês falarem nos comentários pra gente interagir também. E galera, não esquece de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal. São só 2 botãozinhos muito fáceis. Dois botãozinhos. 2 botãozinhos muito fáceis de clicar que fazem toda a diferença pra gente. E a gente tá tentando sempre dar um conteúdo bom pra vocês, então... Ajude-nos. E é isso aí, galera. Obrigado por nos assistir. E a gente se vê no próximo vídeo.